Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar como fotografar com esse carinha aqui, com o celular. Primeiro de tudo, esse carinha aqui é bem diferente das câmeras, como essa que eu estou usando agora, ou as que eu uso normalmente para fotografar. Na verdade, esse carinha aqui, ele é mais parecido com essa GoPro. Então vamos entender o porquê que eu estou falando isso daí. A primeira coisa que todo mundo precisa entender é que as lentes do celular, elas são bem pequenas. Então geralmente elas são umas lentes que têm bastante defeito e para corrigir isso, geralmente os fabricantes acabam usando o software para poder fazer essa correção e até fazer com que elas pareçam bem mais nítidas. E graças a esse software, esses carinhas aqui levam muita vantagem em cima das câmeras, inclusive das câmeras profissionais, pelo menos em alguns aspectos. Não em todos, porque obviamente que isso daqui ainda não dá para usar profissionalmente, mas por questão ergonômica e também por alguns outros requisitos que esse carinha aqui não tem. As fotos que esses carinhas aqui fazem são bem nítidas, já tem uma saturação bacana de cor, né? Já vem com umas cores bem legais, já vem bem saturado, ainda mais esses celulares aqui da Samsung, que é bem legal, né? Então para quem já tá querendo as fotos prontas sem ter muita dor de cabeça para ter que tratar a foto, só que já sai perfeito. Tem uma função que é o HDR, que ultimamente quase todos os celulares já fazem, que, cara, é bem bacana, que você consegue, por exemplo, fazer um retrato mesmo no contraluz e tudo que estava atrás da pessoa você ainda consegue ver e o celular consegue expor os dois ao mesmo tempo. Isso daí é fantástico e tem situações que nem mesmo uma câmera profissional conseguiria lidar, ainda mais nessa situação de contraluz, que tem uma diferença muito grande entre a região de sombra e a região mais clara, né, que geralmente vai estar ao fundo ou algo do tipo. Esse daqui é mais um ponto que esses carinhas aqui levam vantagem. Inclusive para vídeo, esses carinhas também conseguem filmar em HDR, coisa que muita câmera também não consegue fazer. O quesito de desfoque a gente sabe que não vai ter muito, né? A gente pode usar o software, mas eu particularmente eu não gosto, eu acho que é sempre um desfoque muito artificial e é muito questão de tentativa e erro. Tem hora que o software consegue acertar exatamente onde tem que desfocar, mas geralmente ele erra. Principalmente quando a gente está fotografando algum produto, né? Se for uma pessoa, ele consegue acertar com um pouco mais de precisão, mas quando a gente está usando para fotografar algum produto, um copo, um tênis, por exemplo, ele nem sempre acerta. Por incrível que pareça, ele consegue fazer tudo isso daí praticamente no modo automático, sem ter que mexer muito nas configurações. Tudo isso que eu falei para vocês conseguem mexer naquela parte de configuração básica do celular. E de modelo para modelo vai mudar um pouquinho, obviamente. E por incrível que pareça, boa parte das fotos que eu faço com esse carinha aqui eu uso no modo automático, que é aquele primeiro módulo que você vê quando você abre a câmera. A única coisa que eu uso é aquela barrinha embaixo para compensação de exposição. Agora, quando a gente começa a usar o modo profissional desses celulares, alguns já no próprio software do celular, alguns outros você vai ter que baixar um aplicativo para poder usar todos os recursos da câmera, você já vai ver que aparecem mais algumas opções para você poder mexer. E assim, eu sei que vai parecer complicado no primeiro momento, mas na verdade é bem simples. O que vocês precisam ter em mente é que basicamente tudo que você mexe nessas funções vai alterar a quantidade de luz. Parece um negócio meio doido, mas é basicamente isso. É tão simples quanto eu acabei de falar. Tudo que você mexer, todas as funções que você mexer basicamente vão alterar a quantidade de luz. Pelo menos as duas funções principais, que são ISO e a velocidade do obturador. Mas antes da gente falar do ISO e da velocidade do obturador, vamos falar um pouquinho antes da diferença entre você fotografar no modo automático, que é aquele primeiro que eu expliquei para vocês, e esse modo profissional. Primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que os dois geram arquivos diferentes. Quando você fotografa no modo automático, ele gera um arquivo do tipo JPEG. Essa foto em JPEG, normalmente já é bem nítida, já tem uma saturação bacana, já tem um contraste legal, já vem com umas cores bem legais, dependendo obviamente do celular, porque cada software vai tratar isso aí de um jeito. É o software que está fazendo o tratamento dessas suas fotos. Ele já joga a nitidez, ele já joga a saturação, ele seta tudo isso daí, ele já joga uma redução de ruído da sua foto já sair perfeita, né?
ela vai sair como o software acha que é realmente melhor, e geralmente é um resultado bem bacana. Se você não quiser ter que tratar a foto, isso aí é um pouco de gosto pessoal, as cores vão variar um pouco de fabricante para fabricante, porque o software é diferente, e assim como cada fabricante põe um pouquinho a mais ou menos de saturação, varia o contraste, os tons de pele, assim como nas próprias câmeras profissionais que a gente tem também essa pequena variação de cores. E isso não é uma coisa boa ou ruim, é só uma questão de você gostar ou não daquela cor. Já no modo profissional, existe uma opção que você pode acessar nas configurações para você salvar os arquivos em RAW. RAW é um formato de arquivo bem diferente do JPEG, que não tem nenhum processamento em cima das fotos. E quais as vantagens disso? O RAW é um arquivo que tem muito mais informação que o JPEG. E quando me refiro a informação, é um negócio que para quem nunca usou isso daí vai ficar um negócio meio confuso. Mas, por exemplo, se durante o tratamento eu precisar recuperar alguma coisa nas altas luzes ou nas sombras, e quando eu digo recuperar eu quero dizer, se a parte mais clara da foto eu precisar deixar essa parte muito clara um pouquinho mais escura, eu consigo. O que isso quer dizer? Eu consigo detalhe naquela parte mais clara que a princípio se fosse um JPEG, aquela parte mais clara provavelmente não teria mais nada, ela seria só o branco puro, e no caso do RAW eu consigo recuperar um pouco disso daí, e o mesmo vale para sombras. Além disso também tem outras vantagens, né? No RAW eu consigo um controle ainda maior das cores, porque o RAW é um formato que tem muito mais informação do que o JPEG, tanto para cor quanto para luzes. Mas uma coisa que você precisa ter em mente é que as fotos em RAW, elas precisam necessariamente ser tratadas. Então se você não quer ter todo esse trabalho, eu acho um pouquinho ruim isso, né? Mas as fotos em JPEG elas já vão sair praticamente prontas. Mas indiferente da foto que eu faço, eu sempre costumo tratar ela para pelo menos acertar alguma coisa, seja a cor, seja o corte dela, seja qualquer outra coisa, eu costumo pelo menos fazer um tratamento básico em cima da foto, por mais que ela seja em JPEG e eu não tenha tanta informação. Agora vamos falar de uma das funções mais importantes que a gente tem no modo profissional, que é o ISO. Vamos comparar o ISO com o volume das suas caixinhas de som. O ISO, ele basicamente funciona igual ao volume. Se você aumenta o volume, fica mais alto, se você abaixa, ele fica mais baixo, e com o ISO é a mesma coisa, só que com a luz. Se você aumenta o ISO, se você joga um valor mais alto, você vai conseguir mais luz, e se você joga mais baixo, ele vai ficar mais escuro, ele vai tirar um pouco de luz. E o que acontece se você aumenta muito o volume das suas caixinhas de som? Chega um ponto que elas não têm potência e resolução suficiente e o som começa a distorcer, você não consegue ouvir ele mais tão claramente quanto você ouvia com um volume um pouco mais baixo. E com o ISO é a mesma coisa. Então se você aumentar muito o ISO, começa a aparecer muito ruído na sua imagem. Ruídos são aqueles grãos que aparecem na sua foto, e isso daí se a gente estiver fotografando em RAW, né? Porque se a gente estiver fotografando em JPEG, esse monte de ruído, geralmente o software vai fazer o quê? Ele vai pegar todo esse ruído e vai limpar. Mas conforme ele limpa todo esse ruído, ele também tira boa parte da textura, daquela aparência de que é um negócio mais plástico, quando na verdade tinha textura lá. No caso do arquivo em RAW, que não tem nenhum processamento e o software não aplicou essa redução de ruído, você vai ver que quanto maior o ISO, mais ruído vai ter. Então tenha em mente que o ideal é usar um ISO mais baixo, e nesse ponto os celulares eles não conseguem fotografar em baixa luz tão bem quanto as câmeras. Eu acho que ISO 800 para um celular já é um valor bem alto. Eu vou tentar manter sempre o mais baixo possível. Como eu falei, são duas funções, o ISO é uma das mais importantes, e na sequência a gente tem a velocidade do obturador. É o outro ícone que geralmente vai estar do lado do ISO, que ele é basicamente o tempo que você vai deixar o sensor captando a sua foto. Vamos dar um exemplo mais prático. Se você aumentar a velocidade do obturador, deixar ele mais rápido, você vai congelar uma ação, e se você deixar mais lento, o movimento vai ficar todo borrado. Quando eu digo aumentar a velocidade do obturador, é um negócio meio confuso, porque conforme você aumenta a velocidade, você diminui o tempo que capta a foto. Então, por aumentar a velocidade, eu digo diminuir esse tempo que a câmera vai estar captando a imagem. Como vocês vão ver, a velocidade do obturador, normalmente ela vai estar ali 1 barra um valor X aí de tempo, sei lá, 1 sobre 250 de segundo. Então, quanto maior for esse número de baixo, mais rápido vai ser.
e mais fácil vai congelar. Quando a gente já começa a cair lá em 1, 2 segundos, é uma velocidade muito lenta. Isso daí é uma coisa legal para você fazer uma longa exposição e borrar o movimento dos carros ou das nuvens ou qualquer outra coisa que seja. Ou no caso das estrelas, como dessa foto aí, que eu deixei a velocidade bem lenta, fiz várias fotos, juntei todas elas. Como a velocidade estava muito lenta, ficou esse rastro das estrelas, como vocês estão vendo agora. Alguns celulares, como é o caso desse S10, eu acho que a partir do S9 também, esses celulares eles têm um diafragma variável. Eu acho que é uma das poucas marcas, é um dos poucos modelos que tem essa função. Tem um outro vídeo que eu já fiz, eu vou deixar linkado aqui do lado para vocês darem uma olhada, e ali já explica bastante coisa sobre a abertura. Então dá uma olhada lá, e para a maior parte, acho que dos usuários, esse lance da abertura não vai ser muito relevante, mas a abertura também controla a quantidade de luz, então dê uma olhada no outro vídeo que já vai ter uma explicação bem rápida. Como vocês viram, não é tão complicado assim mexer no modo profissional do celular. Agora, se vocês me perguntarem qual modo eu uso com mais frequência no meu celular, é simples. Normalmente eu uso o modo automático porque eu não tenho muito tempo de ficar setando todas as informações. Então o que eu faço? Eu jogo no modo automático e uso a compensação de exposição. Para mim é uma coisa que funciona muito bem. E quando que eu vou usar então o modo profissional? Eu particularmente eu uso muito raramente. Só se eu for fotografar alguma coisa que eu tenha muito tempo para fotografar, que eu sei que é uma coisa que não vai se mexer, ou quando é uma situação que tem pouca luz e eu consigo deixar meu celular parado na posição certa, por exemplo, montado num tripé ou apoiado em algum lugar, e que eu sei que eu vou ter tempo realmente para fazer isso daí. Se for numa situação de baixa luz, que eu queira usar um ISO mais baixo para conseguir um melhor resultado possível, e eu tiver a chance de ter um tripé na hora ou conseguir apoiar o celular em algum canto, eu vou usar esse modo, mas só se eu tiver realmente muito tempo, porque, cara, eu geralmente uso esse carinha para fazer as fotos de rua. As fotos mais elaboradas geralmente eu uso câmera, então dificilmente eu faço longa exposição com esse cara. É uma coisa que eu tô querendo voltar a fazer. Eu fiz essa longa exposição, esse Star Trail aí da janela de casa. O céu tava bem limpo, deu uma animada de voltar para as longas exposições, mas demora um tempinho para setar tudo aqui no celular. É um processo um pouquinho mais chato, isso me incomoda um pouco, mas eu acho que eu vou voltar a usar ele então para longa exposição e testar algumas coisas diferentes. Como eu falei para vocês, eu costumo usar muito o modo automático. Eu fiz um outro vídeo ensinando como eu fotografo os meus tênis e tudo, e naquele vídeo eu falei para vocês, o mais importante de tudo é a iluminação. Como vocês puderam ver, a quantidade de luz também vai fazer diferença, né? Quanto mais luz eu tiver, melhor vai ser a minha foto, mas a qualidade da luz, o ângulo que eu estiver usando ela, vai fazer muita diferença. Então é isso, galera. Foi um vídeo curtinho explicando como funcionam esses carinhas aqui. Para quem vê meu Instagram vai ver que boa parte das fotos que eu tenho é com esse cara aqui. Raramente posto foto com a câmera, até porque geralmente quando eu pego a câmera é realmente para trabalhar. E o meu Insta não tem tanta coisa de trabalho, é uma coisa mais casual, né? São as minhas fotos de rua. E esse carinha aqui dá conta perfeitamente. Vocês podem até dar uma olhada na conta do Eu Sou o Kim. Ele também está usando esse carinha aqui para fazer várias coisas legais. A única parte chata de usar o modo profissional é que demora muito para acertar as coisas, mas fora isso é interessante para vocês entenderem como isso tudo funciona. Para quem está querendo aprender um pouquinho como funcionam as câmeras, como essa que eu estou usando para filmar, eu acho que é um bom ponto de partida. Eu acho que é um bom começo, funciona muito bem, mas é uma coisa que particularmente eu não gosto. Eu acho que para você setar não tem toda a ergonomia que uma câmera tem, é bem diferente o processo, mas sim, é bacana para você entender como funciona. Então é isso aí, galera, falou, até mais, e não se esqueçam de se hidratar, fiquem em casa e até a próxima.